agora a conversa com os apaixonados por automobilismo. Está chegando o Auto Mais Racing com uma entrevista pra lá de especial. E começando mais um Auto Mais Racing, eu com o Thiago Mendonça aqui, e como eu já tinha dito, com muitas novidades, e hoje é mais uma delas. Agora nós vamos começar a trazer também, além de falar das categorias, nós também vamos trazer os pilotos para falar com a gente. É o caso de Popa Bueno, que está aqui com a gente hoje, e vai falar um pouquinho da carreira, de tudo que está acontecendo na Stock Car. E aí, Thiagão? Tudo bem, Marcelo? Tudo certo? Tudo certo. Bom, então já vamos começar com a primeira pergunta para o Popó, para ele saber, contar para a gente, Popó, como é que tá essas novas mudanças, introdução de rodada dupla, piloto convidado, como é que você achou todo esse tempero que deram agora para a Stock Car esse ano? Primeiro, muito obrigado, Marcelo, Thiago, pelo convite. É uma honra estar nesse início de entrevistas com pilotos. Na verdade, a Stock Car, como você falou, mudou realmente, mudou em algumas coisas técnicas no carro, que para o público não faz tanta diferença assim, mas mais para os pilotos e para as equipes. E o regulamento mudou completamente. Primeiro, essa corrida em duplas, eu achei muito legal, eu já tinha corrido assim em provas fora do Brasil, em provas de longa duração e provas na Argentina também, que é muito tradicional. Foi muito legal dividir com um piloto argentino, o Ponce de León. Foi uma prova que eu acho que trouxe muito retorno de mídia para o Brasil e para a Stock Car também. E eu acho que foi uma estreia na medida, que o ano que vem eu acho que ainda vai melhorar um pouquinho. E sobre o regulamento, eu não sou muito de acordo com duas baterias no mesmo dia, no formato do jeito que é, e eu vou explicar o porquê. Eu gosto das duas corridas para o público, grid invertido, eu acho isso muito legal, mas eu acho que a pontuação ainda tem que se encaixar um pouco. A estratégia ainda não está muito bem definida, tem muita gente priorizando a primeira bateria e não priorizando a segunda. Eu acho que isso estraga um pouquinho o espetáculo, deixa um pouco confuso para o público e para quem está assistindo em casa. Então, eu acho que foi uma ideia legal, mas que ela precisa amadurecer. Paulo, eu queria falar um pouquinho da sua carreira. Você foi campeão da Fórmula Chevrolet em 2000, um ano depois do Felipe Massa, né? Qual a importância daquele momento para a sequência da tua carreira? Foi muito importante até como uma afirmação para mim mesmo, assim. Minha carreira veio sempre em sequência da carreira do Kaká, que eu considero como o piloto mais completo hoje do automobilismo brasileiro, com o maior número de resultados, depois do Ingo Hoffmann, aquele que mais ganhou de campeonatos e vitórias na Stock Car. E a minha carreira sempre foi em sequência do que vinha o Kaká. E ele foi para carros de turismo, eu falei, não, eu vou para o outro lado. Eu fui para carros de Fórmula e logo no meu segundo ano em carros de Fórmula eu fui campeão na Fórmula Chevrolet 2000 e aquilo ali eu achei que já era o suficiente o que eu tinha feito para poder ter uma carreira internacional e assim ter uma sequência para tentar chegar à Fórmula 1 ou Fórmula Indy, que era o que eu queria naquele momento. E foi interrompido por um acidente que eu tive na Europa e acabei tendo que ficar um tempo parado, um pouco no estaleiro. E voltando para o Brasil e tendo a consciência de que se eu quisesse ser um piloto profissional, o caminho certo seria o Brasil. Seria Stock Car, aquilo que eu tinha deixado, que no ano que eu corria de Chevrolet, a Stock Car era junto, a categoria era um final de semana tudo junto. E eu deixei Stock Car de um jeito, mas quando eu voltei em 2003 era completamente diferente. Já tinha a Globo, já tinham outros patrocinadores, já tinha outro peso para uma carreira de um piloto e eu decidi que era ali que eu queria ficar. Aliás, você mencionou o seu acidente em Monza, né? Foi pela Fórmula Renault e foi uma pancada feia, né? Queria até que você contasse pra gente como é que foi isso. Isso já tem muito tempo. Ainda bem, né? Quanto mais longe, foi no ano né? de 2001, eu ainda tenho, não posso dizer sequela de nada porque eu estou completamente perfeito, mas eu tive que, foi um acidente muito sério, como você disse, então eu quebrei a coluna, quebrei uma vértebra, tive que operar, ainda tenho pinos hoje, ainda sofro um pouquinho até hoje, mas nunca me atrapalhou na minha carreira e nem no automobilismo. E foi um momento decisivo da minha carreira, assim. Eu estava num campeonato europeu, começando a ter bons resultados, estava sentando exatamente no mesmo carro que o Massa tinha sido campeão europeu e italiano e estava naquela sequência dele para chegar até a Fórmula 1. Tinha muito apoio dele lá e da família dele também, na mesma equipe, no mesmo carro, começando a ter bons resultados e eu sentia que aquilo ali estava crescendo e seria uma boa sequência para o meu futuro lá. E meu acidente foi o que dividiu tudo. Porque, na verdade, eu tive que ficar muito tempo parado, me recuperando e decidi, e depois disso, ainda veio a falta um pouco de patrocínio para nunca, apesar de muita gente achar,
O nosso pai sempre ajudou muito na nossa carreira, mas ele nunca foi apoiador como patrocínio, só no começo no kart. E quando eu vi que não teria grana e que meu pai falou assim, agora a gente vai ter que ver o que vai acontecer, eu nunca deixei que ele passasse por isso. Então eu decidi voltar para o Brasil e correr atrás de patrocínio para andar na Stock Car, que já era uma categoria profissional. Marcelo, e nessa passagem pela Fórmula Renault em 2001, o Popó Bueno estava ao lado de uma geração brilhante de pilotos, né? Pois é, você foi companheiro do Kubica. O que você tem a dizer? Realmente ele tinha algum diferencial mesmo ou era normal? Agora... Marcelo, ele era um piloto diferenciado. Como eu andei na mesma categoria que o Felipe Massa também em 99, e eu considero como um dos melhores pilotos que eu já dividi a pista, se não o melhor, o Kubica era diferenciado também. É lógico que ele já tinha toda uma estrutura pronta para que preparasse, eles já sabiam desse potencial dele, e a própria Renault, na época que a gente corria, era patrocinadora oficial dele. A gente era da mesma equipe, mas eram como se fossem equipes separadas. A minha era a equipe RC e a dele era a equipe Renault. Então, no dia que a gente ia treinar, no termo de automobilístico, a gente passava um jogo de pneu, botava um pneu zero num treinamento, ele colocava 8, 9. Nossa. Porque era um outro budget completamente diferente, era outra situação, mas ele era diferente. Falando um pouquinho do automobilismo brasileiro agora, você se destacou vencendo a Fórmula Chevrolet em 2000 e hoje a gente não tem essa categoria de base forte estabelecida aqui no Brasil. Você acha que faz falta para os jovens garotos uma categoria para que eles possam se lançar e sonhar com a Fórmula 1 como você sonhou? Faz, claro que faz. Na minha época, até antes da minha época, da minha geração, existiam outras categorias. A Fórmula Ford era muito forte, a Fórmula Chevrolet era muito forte. Logo depois veio a Fórmula Renault. E eu acho que foi em cima de incentivos de empresas que queriam que o negócio funcionasse, queriam para o bem do automobilismo. Mas, principalmente no kart, ele foi morrendo aos poucos e hoje começou a retomar um pouco, mas as categorias de Fórmula, eu acho que em cima da quantidade a gente tira a qualidade. E não tendo a nossa quantidade aqui, não tendo formação de novos pilotos, a gente vê um futuro muito sombrio pela Fórmula 1 lá para frente. Eu acho, tirando o Felipe Massa e o Felipe Nas, que está aí na beirinha para subir, não tem ninguém. Você pode dizer que existem alguns pilotos lá fora que podem chegar, mas eu acho muito difícil, e se chegar, eu acho muito difícil que tenha sucesso na Fórmula 1. Marcelo, falando um pouquinho da Stock Car, recentemente nós tivemos a etapa do Velopark com uma decisão muito polêmica da direção de prova, inclusive, né? Ultimamente, aí várias polêmicas, né? Primeiro na corrida de Curitiba, que muita gente diz, hoje em dia eu acho que é o meio consenso, não era nem para ter largado naquela situação, aí acontecendo outras coisas. E agora no Velopark com largada em fila indiana. E aí, como é que você vê tudo isso? Eu não fujo de polêmica, não. Eu acho até importante para o esporte, eu acho saudável. A corrida de Curitiba, muita gente pode ser controversa do que aconteceu, principalmente o público, né? Porque o público quer ver emoção, quer ver uma corrida diferente. E eu não sou diferente. Quando eu estou vendo uma corrida de Fórmula 1 e chove, eu acho legal. Mas para o piloto é muito complicado. Só quem está lá dentro sabe como que é a situação. E é uma situação que eu posso dizer que é uma das piores que alguém pode sentir. Cada reta, e isso é um consenso entre todos, eu conversei com todos. Cada reta que a gente chegava era uma parede branca na frente. Então a gente vinha 240, 250 por hora, pé embaixo, realmente enxergando absolutamente nada. Era uma situação de perigo, de risco, para a gente, para outros que estavam correndo, para o público, para quem estava trabalhando na pista. E para mim foi uma temeridade, aquilo não pode acontecer de novo. Eu acho que os pilotos têm que ter até a força de tomar uma decisão antes, de falar assim, não vamos correr nessa situação. Não é uma questão de coragem ou de medo, de ser o bom ou ser o ruim. É a questão que realmente não dá para ver, não tinha condições de ter corrida. Todo mundo falou se é 8 ou é 80, né? Porque deixaram a gente correr naquela condição e chegou na corrida do Velopark, como você falou, e largou em fila indiana. Como é que é esse negócio da Stock Car? Ou vai todo mundo para a morte ou é todo mundo, né? E eu não concordo em largar em fila indiana também. Eu sou um dos que sou contra, mas a gente tem que analisar como um todo. Temos corrida logo seguida do que foi Velopark, 15 dias em seguida, tem outra prova no sul. Então os carros não poderiam voltar, os carros não vão voltar para a sua sede para ser preparados e voltar para o sul de novo. Isso é um ponto. Bater faz parte do espetáculo e faz parte do automobilismo, mas aquela pista não está preparada para ter uma corrida de Stock Car. Isso que é o fato.
entendeu? Outras largadas tiveram ali e foi uma zoeira total, 10, 15 carros ficando fora, faz parte da competição, faz parte. Mas primeiro tem que, assim, não temos condições de andar naquela pista, isso que é o negócio, a largada principalmente. A Marcas largou uma corrida anterior à nossa, um final de semana, e foi a mesma coisa, e vai acontecer sempre a mesma coisa. Por quê? Tecnicamente a pista ela é muito larga, a reta de chegada, e ela é longa. Se dá a largada lá, 5 carros, 4 carros se formam na fila e não dá para entrar. Entra um, entra dois no máximo. E aquilo ali vai bater sempre. Eu sou contra largar em fila indiana, mas naquela pista não tem condições. Claro que na sua carreira eu sei qual é seu sonho, ser campeão da Stock, trabalha para isso, está lá brigando por isso. Nós estamos vivendo um momento no nosso país que autódromos sendo destruídos, acabou o Rio de Janeiro, agora fala-se que Curitiba vai acabar, tudo bem que teve, né, Goiânia que deu uma luzinha e tal, nem tudo está se perdendo, também está se construindo. Qual é o seu sonho para o automobilismo brasileiro, Popó? Bom, eu me espelho, o automobilismo como um todo, eu me espelho no automobilismo europeu. E eu vejo, o meu sonho é que a categoria, a Stock Car, continue crescendo, continue sendo competitiva como ela é, e ela é muito competitiva, Poxa, mas que tivessem outras categorias também, entendeu? Que o piloto profissional pudesse participar de 4, 5, 6 categorias, como existem em alguns países. O que falta pra gente? É claro que a gente tem uma cultura, país do futebol, isso aí não vai mudar, isso aí é uma coisa, mas o que falta é estrutura. A gente precisa, como você falou, de melhores autódromos, condições melhores para o público. TV a gente já tem, mas que precisa melhorar um pouquinho também. E que aquelas pessoas que comandam o nosso automobilismo coloquem um pouco a mão na consciência e vejam que não é só para benefício próprio, é como um todo, né? Com o automobilismo como um todo, para os pilotos, para o público, para os patrocinadores. Eu acho que é a melhor ferramenta que a gente tem de marketing e relacionamento é o automobilismo, sem dúvida nenhuma. Estamos aqui com o Popó Bueno no galpão da Porsche GT3 Cup Challenge. Já andou com o Porsche na pista? Nunca andei, nunca andei. Acompanhei muito, acompanhei desde o começo a categoria, acho muito legal, amigos que correram, já fiz coach como alguns pilotos profissionais fazem. Na verdade, eu fiz uma corrida de coach e o piloto que estava correndo, Marcelo Franco, ele ganhou. Ah, que legal. Foi muito legal, foi muito legal. Foi no Velocitar, naquela pista incrível do Velocitar, e ele ganhou, então foi muito legal. Acompanho sempre, acompanho pela televisão, quando dá eu vou até o autódromo, nas preliminares de Fórmula 1 já estava lá no final de semana, ia também acompanhar. Eu sei que faz um trabalho muito legal, o Max, o Nonô, o Ricardinho também, junto com a categoria, então o Denner está de parabéns pela categoria. Pois é, Marcelo, e falando da Porsche Cup, nós teremos mais uma etapa agora no dia 27 de setembro, a Porsche Cup de volta a Curitiba, onde vocês estiveram para a etapa mais recente, que foi vencida, aliás, pelo Ricardo Rossetti, uma belíssima disputa com o Constantino Júnior, dois pilotos de carreira internacional e que estão na briga pelo título da categoria Cup neste ano, uma briga belíssima. E na categoria Challenge nós temos o Fábio Alves e o Krais Júnior na briga pelo título. Estou numa briga muito boa e eu tô apanhando pra caramba lá, mas espero que agora em Curitiba as coisas melhorem, né? Esse é o Automais. Cada vez mais a gente quer entrar a fundo no automobilismo brasileiro e mundial e mostrar muita coisa bacana para vocês, trazendo os pilotos, trazendo as personalidades do segmento. Aqui no Terra, para você.